Olá pessoal, estamos começando mais uma semana e o nosso tema de hoje vai ser esse aí, dessa semana aliás, manejo de plantas espontâneas na olericultura, ok? Então entramos agora na parte de manejo fitossanitário, vamos começar aí com o manejo de espontâneos, super importante, né? Então alguns conceitos lá que eu vou passar rapidamente em relação a se é planta daninha, planta invasora, erva daninha, planta espontânea. Esse conceito nós já discutimos bastante, né? Quando você começa a olhar as vantagens dessas plantas, dessa vegetação, você chega à conclusão que elas não são daninhas, não, ok? Então, só relembrando, né? Mas ao mesmo tempo nós precisamos ter muita atenção no manejo delas, porque elas apresentam características que permitem a elas dominarem uma área, mesmo áreas agrícolas. Né? Então não tem essa de deixar as plantinhas felizes lá tomarem conta da área, não. Né? Se você está ali focado em produzir, okay? Seja para consumo próprio ou para comercialização, você tem sim que realizar um manejo da vegetação espontânea, favorecendo a sua cultura. Okay? Após o ciclo do seu cultivo, você pode deixar que a vegetação espontânea ocupe totalmente a área, beleza? Então, relembrando alguns aspectos da vegetação espontânea, né? Características de agressividade, elas possuem resistência, né, a patógenos e pragas, produzem grande número de propágulos ou de sementes viáveis, formas variadas de se multiplicar, de se reproduzirem, né, toleram condições adversas, são muito rústicas, né, e apresentam mecanismos que permitem a perpetuação da espécie. Então, dormência, germinação desuniforme e habilidade de dispersão a longas distâncias, ok? Adaptando-se também às suas estratégias de controle, de manejo. Então, temos que respeitá-las sim, ok? Só exemplificando lá, lembrando, né, da quantidade de sementes, né, que essas espécies conseguem produzir. No caso aqui da serralha, consegue produzir uma planta até 400 mil sementes, né? Um caruru, por exemplo, chega a produzir 200 mil sementes e por aí vai. Então, temos que respeitá-las, porque elas não estão ali por acaso. Mas também precisamos produzir as nossas culturas agrícolas, ok? Um outro conceito importante para a gente relembrar é que quanto mais você revolve o solo, maior aumenta a infestação das ervas ou da vegetação espontânea. E está aí, né, a grande estrela, né, da mecanização em áreas de hortaliças, que é a enxada rotativa. Então, é o equipamento mais comum por uma série de razões que o produtor utiliza para economizar mão de obra, para aumentar o rendimento, né, a eficiência das suas operações na área, e aí vai. E reduz custos com isso, né? Só que você tem um preço a pagar. Então é aquela história, né, de quanto mais você revolve, no caso aqui a arado, gradagem, a enxada rotativa, mais aumenta o número de propágulos germinados por metro quadrado. Né? Quando você ara, gradeia e ainda usa enxada rotativa, olha lá, vira um inferno realmente. Né? A quantidade de propágulos que vão germinar por metro quadrado de superfície da horta. E quando você não revolve o solo, né, e tenta trabalhar numa situação aí de cultivo mínimo, ou sem cultivo, olha lá, como que se reduz drasticamente o número de plantas espontâneas que surgem na área. Okay? Quando eu falo de propágulos, eu estou me referindo aos vegetativos, né? Isso, rizomas, estólons, tubérculos e bulbos. Tá? Lembrando sempre do banco de sementes, ou banco de disseminos, certo? Quanto mais você revolve, maior você vai infestar, né? Reinfestar esse banco. Isso vai te trazer problemas futuros, com custos, né, de produção e aumento da competição com a sua cultura. Tá aí uma foto de cima, né, mostrando aí imediatamente, já no segundo dia após você preparar uma área, já começa a germinar esse banco. Ele tem toda uma importância ecológica, mas pode trazer problemas. Okay? Os prejuízos prováveis da infestação com espontânea você já conhece. De novo, o matinho feliz, junto ali no pé da sua cultura, na fase inicial, principalmente dessa cultura, vai te trazer problemas. Olha lá, as reduções de produtividade em culturas agrícolas chegam aí a 95%. Né? É muito grande. Então, temos que estar atentos em determinadas fases do ciclo. Você não pode deixar que nessa foto o mato tomar conta da área quando a cultura está numa fase de crescimento, de desenvolvimento. Senão ele vai roubar água, nutrientes, vai competir por espaço, vai te trazer problemas, tá certo? Lembrando também que são disseminadores de pragas e doenças, essa vegetação no entorno das hortaliças,
principalmente quando você fala, por exemplo, de solanáceas, né? Você tem muitos insetos que são vetores de vírus ali que vão causar ali mosaicos e uma série de outras doenças que podem drasticamente reduzir a sua produção. Okay? Também podem ser hospedeiros de nematóides. Então, nem tudo são flores, tá certo? Não estou falando aqui de extermínio, né? Estou falando o seguinte, que se existe a competição em determinadas fases do ciclo, você tem que permitir à sua cultura agrícola uma vantagem competitiva. É diferente do que se prega em outros cursos, certo? Aqui nós temos que permitir a hortaliça uma vantagem competitiva até que ela ocupe totalmente a área. Aí vem aquele conceito do PCC, que não é primeiro comando da capital, né? É o período crítico de competição. Então, olhando esse quadro aqui embaixo, entre o plantio e a colheita da cultura, lembram lá, relembrando a disciplina de manejo de espontâneos, você tem um período após o plantio, isso varia, né? 5 dias, 10 dias, 2 semanas, depende da cultura, em que não há interferência. A partir de um determinado momento, começa a ocorrer a interferência, que é o chamado período crítico de competição. Até quando? Até que a sua cultura estabeleça completamente na área. Na maioria das vezes, sombreando já, né? Inclusive a superfície do solo. Dali para frente vai ser muito difícil a competição do mato, né? Porque a cultura já dominou, ocupou aquele espaço. Então, esse período que varia com a cultura, varia com as condições climáticas, com a época do ano, condições do solo, um banco de sementes, né? Acabamos de falar. Esse período você precisa conhecê-lo e dominá-lo para você adotar uma estratégia de manejo eficaz. É o chamado período crítico de competição. Ok? Muito bem, e aí? Como é que nós podemos realizar esse manejo agroecológico? Através da prevenção, que é evitar a entrada de propágulos de espécies agressivas na sua horta, né? A erradicação, essa é mais difícil, ou seja, os propágulos já estão instalados ali na área da horta, você vai exterminar aquela espécie. É muito difícil e caro. É possível? Sim, mas o custo é muito elevado. Normalmente a gente coloca de lado essa estratégia. Então é a prevenção de evitar a entrada de espécies novas. Como é que se faz isso? Cuidado com máquinas que você pega emprestada de vizinho ou que você empresta para vizinhos, né, que elas podem trazer, junto com torrões ali, né, propágulos que não existiam ainda na sua área, na sua horta. Cuidado com mudas de procedência duvidosa que você traz junto com o torrão, elas podem estar trazendo propágulos de espécies muito agressivas. Tá? Então a prevenção é isso aí. O controle é a estratégia mais utilizada, né, no manejo agroecológico. Aí pode ser cultural, biológico, físico, mecânico, né, e a alelopatia. Vamos conversar rapidamente sobre cada um deles. Então, o manejo agroecológico é possível? Com certeza. Né? Primeiro, prevenir a entrada de espontânea nas lavouras. É o método da prevenção que nós já comentamos ali. E o método cultural? Vamos falar lá. São várias estratégias. Plantio direto na palha, preparo do solo mais próximo do ciclo do plantio, plantio na época certa, sementes de boa qualidade, rotação, adubação verde nas áreas de pousio, menor espaçamento entre linhas, irrigação localizada, né, gotejamento, por exemplo, correção de acidez e fertilidade, culturas em consórcio ou policultivo. Então já conversamos sobre isso no passado, em outra disciplina, quando você reduz o espaçamento possível, né, entre plantas numa área, você está o quê? Favorecendo a cultura e dificultando a vida das espontâneas. Plantio na época recomendada, gente, isso principalmente para hortaliças, certo? Quando você, por exemplo, planta uma beterraba, melhor época para a nossa região de cultivo é de maio a setembro. Você resolve plantar beterraba no verão. Primeiro que vai ter raízes de qualidade inferior, vai ter muito problema com doença, né? Cercóspora. Mas e aqui no caso as espontâneas? Vai ser um inferno, porque é uma época imprópria para a beterraba na nossa região, que é quente e úmida, né? No período de outubro a março. Vai ser, e ali você tem a vegetação espontânea com características de plantas C4, principalmente, que elas vão ter um ambiente totalmente favorável para elas. Então, não é recomendado beterraba nessa época. Plantio na época recomendada vai reduzir seus custos com manejo. Irrigação localizada é uma boa estratégia? Com certeza, né? Olha só, o gotejamento, por exemplo, no pé da planta que você vai produzir,
você está favorecendo a sua cultura e dificultando a vida da vegetação espontânea. Olha aqui, outro exemplo, estou ficando sem voz, né? Outro exemplo aqui de irrigação localizada e aqui já associado a uma outra estratégia que é a cobertura sintética, né? Você não deixa espaço para o mato, você está umedecendo apenas a sua cultura. Irrigação por aspersão ajuda? É muito comum em horta, mas olha lá, ajuda tanto a cultura quanto a vegetação espontânea, né? Porque elas são muito mais adaptadas àquele ambiente e você está molhando todo mundo. Claro que a vegetação espontânea vai agradecer. Então, sempre que possível, tente trabalhar com a irrigação localizada, ok? Controle cultural é importante, né? A rotação de culturas, todo mundo já sabe o que é, né? Essa sucessão temporal de espécies. Tá aí, você pode trabalhar a rotação de culturas alternando as espécies, né? Dos canteiros, né? Aqui alface, cenoura, beterraba, alface, depois você inverte, né? Trabalha com famílias diferentes, você vai fazendo rotação. Plantio direto sobre a cobertura morta, né? Então a palha aí, além dos benefícios sobre o solo, aí, ela está dificultando, atrasando a germinação das espontâneas, né? Favorecendo a cultura, e ainda tem a vantagem da alelopatia, quando você trabalha com restos culturais que vão liberar no ambiente substâncias que vão atrasar a germinação da vegetação espontânea. Está aí uma foto da horta com repolho em sistema de plantio direto. Plantio direto sobre cobertura viva também já é muito utilizado, olha lá. O amendoim forrageiro, né, é a grande estrela aí da cobertura viva, né? O sistema radicular dele é pequeno, ocupa pouco volume do solo e ele também é rasteiro, ou seja, não há uma competição significativa nem na parte aérea, né, nem no volume do solo. Olha aqui, berinjela, né, hortaliças frutos aí produzidas sobre cobertura viva de amendoim forrageiro. Tem produtores usando estilosantes também. Tá? Aqui no caso, o consórcio de culturas, todos nós já sabemos como é que ele é importante para você prevenir também infestação de ervas. Olha lá, o exemplo clássico aqui, repolho. E entre o repolho aqui você está com rúcula no canteiro, ou seja, você não deixa espaço para vegetação espontânea. Então, quanto maior a diversidade de espécies, né, policultivos, consórcios, na mesma área, uma melhor ocupação dessa área, você não deixa espaço para vegetação espontânea. Olha que foto legal, né? Alface consorciado com cebola. Você não deixou espaço para vegetação espontânea, você está tendo o melhor aproveitamento daquela área. Bem, os métodos mecânicos, você tem aí vários deles, né? Vamos apresentar algum. Mais comum, né? Mais conhecido, principalmente na agricultura familiar, que é a enxada. Tem um cultivador de tração animal, cultivador de tração mecanizada, né? É o mesmo princípio da enxada, só que aqui o maior rendimento, porque é puxado ou por animal ou por trator. Enxada rotativa, que é o equipamento mais utilizado em hortas, né? Tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens também, como nós já comentamos. O uso da roçadeira, principalmente no entorno, né, dos canteiros e no entorno das áreas de cultivo. O método da inundação, muito usado em tabuleiros de arroz, mas em algum momento pode ser utilizado na área de uma horta. Você mantém aí um determinado período inundado para destruir propágulos vegetativos. Está aí o uso da cobertura sintética, né, que são os plásticos, né, polietileno, muito utilizado, a lona preta e a lona branca, muito utilizado na produção de hortaliças. Você tem aí essa manta de ráfia, né, chamada também de ráfia de solo. Ela tem a grande vantagem de durar muito mais tempo. Uma manta dessa chega a ficar aí 4, 5 anos aí no ambiente, né? Você apenas depois tem que ter o cuidado de dar um destino adequado, né, para que esse material seja reciclado. Tanto essas mantas de ráfia quanto aqueles plásticos. Olha aí de novo a manta de ráfia, né? Ela impede a germinação do mato e dura muito tempo no terreno. A manta plástica também, tanto a lona preta quanto a branca, também é uma boa opção. Ela é cultivo de morango, né? Muito utilizado. A solarização é o que? Você mantém uma lona transparente para permitir a penetração dos raios solares. Isso aí com canteiro úmido vai levar violentamente a temperatura do solo ali nos primeiros 5, 10 centímetros. Isso aí por 2 meses, aí até 70 dias, né, na época mais quente do ano, ajuda a destruir propágulos vegetativos. Depois você tira, logicamente, essa manta transparente, né, e entra com outras estratégias na época do plantio. Ok?
aração e gradagem, e por fim o ambiente protegido também como uma estratégia, né, evitando o umedecimento do terreno. Beleza, pessoal? Então, a aula está aí, aproveitem e vamos para frente.